Vamos chegando para mais uma lição Betel, lição 8, capacitados para servir uns aos outros. Se você entrou aí, é proibido você não dar o seu joinha, o seu like aí. Deixe o seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe e comente, concorde, discorde, acrescente, critique. Fique à vontade, isso aqui é uma democracia, uma via de mão dupla. Eu aprendo com você, você aprende comigo e nós temos meia hora para comentarmos essa lição. Capacitados para servir a Cristo. Eu sou o Aguinaldo, somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, sou membro da Assembleia de Deus. Meu pastor é o pastor Amós, um grande abraço aí, pastor Amós. Vamos lá, texto áureo diz assim: porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos 12, 4. O texto, ou a verdade aplicada, diz que devemos ser dedicados, zelosos no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus, para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa lição? Atente aí, fica aí, que é importante, professor. Ó, que Deus te use aí quando você estiver lecionando e que o Espírito Santo possa te direcionar com uma palavra do céu para a sua turma, sua classe. O objetivo dessa lição é apresentar a importância de exercitar os dons. Ensinar que os dons estão a serviço do reino de Deus e mostrar como servir a Cristo através dos dons. Qual é o texto de referência? O texto de referência está em Romanos capítulo 12, do verso 4 ao verso 8. Bom, teologicamente nós temos aí, dentro da teologia, uma divisão de dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Isso aí é uma divisão teológica. Fica à vontade para você concordar ou não com essa divisão. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 7 em diante, é tido como dons do Pai. 1 Coríntios capítulo 12, como dons do Espírito. E Efésios capítulo 4, do 9 em diante, é tido como dons do Filho. Isso é para nosso melhor entendimento desse assunto tão importante. Então vamos lá. O uso corretamente dos dons. Eles são, na verdade, um instrumento que deve ser usado para a edificação. Ele não é um brinquedo de recriação e nem arma de destruição. Os dons devem ser usados para a edificação. Não é um instrumento de brinquedo, não se brinca, e nem uma arma para destruir as pessoas. Muito cuidado com a forma, com a maneira na qual se utiliza os dons. Dons é dado para edificação do corpo. Dons é dado para serviço da igreja. Muito cuidado se você está pegando os dons e utilizando para se servir. Cuidado, porque a balança de Deus é justa. A medida de Deus é justa. Então, se hoje brincamos, uma hora teremos que dar conta. É semelhante àquele machado que o menino, o filho do profeta de 2 Reis, capítulo 6, ele pega emprestado e perde o machado, trabalhando com ele. E aí vem o grito: ai meu senhor, caiu na água. Mas o grito era porque era emprestado. Então, se estiver utilizando mal, ainda dá tempo de dar esse grito aí: ai meu senhor, me perdoa. Estou utilizando de maneira errada aquilo que é emprestado, que deveria estar exercitando com maior cuidado. Então, ó, fica atento para isso aí, porque é importante a gente levar a sério essas coisas de cunho espiritual. Vamos lá, a introdução diz: nesta lição estudaremos os dons distribuídos segundo a graça de Deus
aos que foram transformados pela renovação do entendimento, visando entender as diversas demandas do corpo de Cristo enquanto está neste mundo. Bom, nós vamos entender essa demanda do corpo de Cristo. Por quê? Na verdade, nós não estamos competindo uns com os outros. Não, essa lição ela é bem temática. Nós não estamos competindo. Não estamos atacando uns aos outros. A finalidade é servirmos uns aos outros. Vamos nós aqui exercitando os dons. Dons, eles são nos dados para ser exercitado. Os dons dados por Deus são para que a igreja cumpra a sua missão aqui na terra até que o noivo venha buscá-la. E nós temos diferentes dons. E assim como um dedo na minha mão faz falta, um dedo no meu pé faz falta, um braço faz falta, o corpo de Cristo, nessa unidade e nessa construção dos dons, cria-se uma cooperação mútua para o desenvolvimento e o crescimento desse corpo. Então, se a mão ficar, bate uma na outra, briga uma com a outra, se ficar assim, nós vamos fazer o quê? Ferir a nós mesmos. É isso que Paulo está ensinando, que a nossa guerra é contra o diabo, é contra o maligno, e não um contra o outro. Então vamos fortalecer os nossos laços, suportando-nos uns aos outros, como Paulo ensina, e amando-nos uns aos outros em Cristo Jesus, exercitando esse amor. Vamos lá. O corpo de Cristo com as suas capacitações concedidas pelo Senhor como profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercer ou exercitar a misericórdia. Bom, vamos lá. A graça para o exercício de diferentes ministérios. A graça aí é aquilo que nos é concedido de graça, né? Que de maneira que nós não merecíamos. São os dons, são a carismata, né? O carisma, o dom que Deus deu à igreja para que ela possa fazer uso e fazer o trabalho. Eu estou olhando a hora aqui para eu não me perder. Então vamos lá. A graça para o exercício de diferentes ministérios. As dádivas de Deus ao seu povo são demonstrações de sua generosidade e não por causa de nossos méritos. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Deixa eu achar o texto aqui para a gente comentar aqui. É 1 Coríntios. 1 Coríntios. É um texto que eu acho muito bonito. 1 Coríntios, deixa eu ver se eu vou achar esse texto. 1 Coríntios, estou em Romanos, meu Deus do céu. Só a misericórdia, né? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:10. Eu acho esse versículo talvez uma mola mestra de um ministério. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo reconhecia que o que fez ele desbravar e fazer muito mais do que o outro, não era ele, a sua capacidade, era a graça de Deus na vida dele. Por quê? Porque se Deus me chamou para uma determinada tarefa, Ele te chamou para outra. Então eu não devo te criticar, muitas das vezes, eu não posso criticar um irmão porque ele não faz um determinado serviço.
mas ele faz outro. Talvez eu não veja, você também não, mas ele desempenha um outro papel importante no corpo. Uns recebem 5 talentos, é a capacidade dele. Uns recebem 2 talentos, outros recebem 1 talento. Os talentos é dado a cada um segundo a sua capacidade. Mateus capítulo 25, verso 14 e 15. Tá ali a parábola dos talentos. Então, se o irmão recebeu 5 talentos, ele não pode criticar o irmão que recebeu 2, porque o irmão que recebeu 2 foi dado 2 dentro da sua capacidade. Se com 2 ele exercer bem esse talento, multiplicar isso, ele, aos olhos de Deus, ele vai ser galardoado semelhante ao que recebeu 5, porque o que recebeu 5 foi a capacidade dele, o que recebeu 2 foi a capacidade dele, e o que recebeu 1 é a capacidade dele. Deus não está menosprezando, mas ele está dando dentro da sua condição de trabalho. Olha que legal, que sabedoria, que multiforma do saber de Deus. Se o que recebeu 1 fizer bem feito, ele está fazendo tanto quanto o que recebeu 5. Porque a capacidade dele é para 1 e Deus sabe que ele pode exercer. O que recebeu 5, Deus sabe que ele pode exercer os 5 talentos. Então, para a gente poder entender isso aí, para a gente não ficar de repente, quem recebeu 5 diminui quem tem 2. Quem recebeu 2 diminui quem tem 1. Quem recebeu 1 sofrer complexo de inferioridade porque tem um irmão que tem 5. E se a gente entender que quem recebeu 5 é porque ele vai fazer 5, e se eu recebesse 5, talvez eu nem ficaria no caminho, porque não suportaria, ou faria de maneira mal feita, eu vou compreender e abraçar esse 1, porque esse 1 vai somar com quem recebeu 2, que vai somar com quem recebeu 5. E aí nós vamos fazer bem feito. O corpo vai funcionar bem. Olha que coisa boa. Se a gente caminha porque temos o pé, se a gente pega as coisas é porque temos a mão, mas a mão não pode olhar para o pé e inferiorizar o pé não pode olhar para a mão e inferiorizar a mão, o dedo, a mão não pode olhar para o pé e inferiorizar o dedo. Todos têm a sua relevância. Isso é legal, não é legal? Vamos lá. Os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja, sempre para a edificação da igreja, sempre, 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 nada para marketing, para promoção, para capitalismo, sempre para a edificação de igreja. Se nós estivermos fazendo isso com outro foco, estamos fora do padrão estabelecido por Deus. Que Deus tenha misericórdia da gente. Vamos lá, os dons de serviço devem ser usados para a edificação do corpo. O que é edificação? Construção. Construção. Amadurecimento. Crescimento. Esse é o papel dos dons. Se não tivesse acontecendo isso, tem alguma coisa não funcionando perfeitamente, funcionando de maneira errada. O 1:3 diz: dom de profecia a serviço da igreja. Bom, é interessante notarmos que na lista dos dons de Romanos 6:8, este é o único dom que também está presente em 1 Coríntios 12. É claro que se a gente pegar uma linha mais com viés reformado, ele vai dizer que o dom da profecia está relacionado à pregação da palavra. Também está relacionado à pregação da palavra. Por quê? Porque você prepara um sermão, mas a mensagem vem do céu. E Deus direciona a mensagem na aplicação de acordo com a necessidade de cada um. Isso eu falo de uma mensagem recebida do céu, de uma mensagem debaixo da oração, de um estudo debaixo da oração, debaixo do jejum,
debaixo da direção de Deus. Porque a gente vê também mensagens, a gente vê estudos que são dentro da intelectualidade, de uma cabeça vazia, de um coração que não ferve, que não borbulha pelas coisas espirituais. Nesse contexto, se a gente analisar, há a profecia quando está expondo o texto, mas há também o conceito da profecia como o dom que Deus te usa como o profeta. Então é claro que o profeta hoje não é como o profeta do Antigo, formando um cânon. O cânon está estabelecido, está fechado. Mas ainda há profeta em nosso meio, e graças a Deus por eles. Eu já abordei isso em aulas anteriores. Mas aqui, edificação do corpo de Cristo é a nossa abordagem. Vamos aqui para o 2. Dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. O Senhor confere o poder espiritual necessário e apropriado a cada crente para desempenhar suas funções na igreja. Bom que Deus faz isso. É Ele que dá o dom para a igreja. Então vamos aqui, olha, o dom do ministério, serviço da igreja. O termo ministério, no grego, diaconia, indica, segundo Strong, atenção, assistência e serviço. O que é uma diaconia? Diaconia é o serviço do diácono. Diácono, servo, diaconia, serviço, que é a origem da palavra ministério. É claro que nós temos, por exemplo, umas 4 palavras para falar de ministério. Por exemplo, se a gente falar, se a gente encontrar numa palavra ministério a palavra leitorgos, já fala de um servo, por exemplo, que trabalha com remo. Mas nem todas as palavras ministério vai trazer essa conotação. Essa daqui está falando do serviço da diaconia, do diácono, da pessoa que está ali para servir. Então, se o seu dom é de ministério, nós temos aqui se é ministério, seja em ministrar. Eu vou ministrar a palavra porque Deus me chamou para ministrar. Eu tenho o dom de ministrar. Não, deleta. Não tem nada a ver com isso. É servir o povo de Deus. É socorrer o povo de Deus. É ajudar o povo de Deus. Não tem nada a ver com ministrar a palavra. É exercer o serviço de um diácono. Qual o papel de um diácono? Ser servo. Qual o serviço do diácono? É só a gente pegar lá Atos capítulo 6 e nós vamos ver por que os tais foram separados. A hora é a nossa amiga. Então vamos lá. Deu para entender isso aqui? Serviço, ministério, diaconia. Diácono, servo. Diaconia, serviço que o servo exerce. Dom de ensinar a serviço da igreja. É o nosso segundo dom aí, que é o dom de ensino. E aí, às vezes, a pessoa vai falar assim, eu não ensino porque eu não tenho dom. Bom, se o ensino se dirige ao entendimento, a exortação é dirigida à consciência e às emoções. Então nós vamos ter aí o ensino e a exortação. Se você foi chamado para ensinar, se dedique ao ensino. E aí há pessoas que têm o dom, o chamado, o dom para ensinar, mas todos são capazes de ensinar, para a gente não poder diminuir as pessoas e nem tirar a esperança daquela pessoa que quer ensinar. Eu entendo que todos podem ensinar, desde que ele se dedique e se aprimore nisso.
É claro que há pessoas que têm dom, ele vai ter uma maior facilidade. Mas você, meu amigo, que está me ouvindo, você consegue. Quem sabe até você tem o dom e falta o exercício dele. Você tem o dom e falta você descobri-lo. Você tem o dom e falta a dedicação. Porque aquele que ensina, se dedique. Então, não é só ter o dom ele é aperfeiçoado, aleluia. O dom ele é esmerilhado, afiado, na medida que a gente se dedique e partimos para a linha de frente para exercê-lo. Vamos lá. Então, o dom de ensinar a serviço da igreja, o 2.2 e o 2.3, diz assim, o dom de exortar. O dom de exortar. Então o ensino se dirige ao entendimento e a exortação à sua consciência e às suas emoções. Porque a exortação aqui é convencer com doçura. É convencer que a pessoa está errado, não de maneira agressiva. É mostrar que a pessoa está errada. Ele está exortando, mostrando que a pessoa está errada, mas de maneira branda. Esse é o exortar. A palavra grega para o dom é paraklesis, que constitui chamado ao lado, consolar, advogar, animar, confortar, incentivar. Na Bíblia fica visível que existe um diferencial entre exortar e ensinar. Então, a gente entender isso. É claro que você pode ensinar exortando na medida que o Espírito te encaminhe, que o Espírito te leve para esse viés. Tá bom? Vamos nós. Neste sentido, podemos exemplificar que o ensino é a capacidade dada por Deus para auxiliar o crente a entender a palavra de Deus. Já a exortação é poder oferecido por Deus para que o crente pregue a palavra de Deus. Você pode ensinar exortando, pregar exortando, e se for dentro do dom e dentro da etimologia do contexto da palavra, vai ser bênção. Uma coisa é você exortar na direção de Deus. Outra coisa é você ser agressivo com a sua fala, agressivo com a sua oportunidade, agressivo com o microfone na mão. Vamos lá. Dons, o 3 diz dons de cuidado e administração no serviço do reino de Deus, que vai falar aí sobre a contribuição. Então, o que contribui, faça com liberalidade. Você contribui, a gente vê que aqui na igreja, por exemplo, de Atos, havia esse conceito de liberalidade, que diz assim, o 4:34, pois nenhum necessitado havia, que coisa linda, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que coisa linda. Mais assim, adiante vai falar de Barnabé, mas essas pessoas aqui no anonimato precede a ação de Barnabé, que faz isso, e depois vem Ananias e Safira querendo fazer para aparecer. Vamos lá. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 do livro de Romanos, discorre tão bem a respeito dos dons, anunciando de maneira tão perfeita e harmônica os dons do Espírito. Ele mostra o cuidado de mencionar as distintas categorias de dons e exortar os crentes para que possam exercer de maneira correta a função que cada um deles desempenha na igreja. Então, o dom de repartir e serviço. Atos capítulo 20, versículo 35, diz, Jesus disse, Paulo fala que Jesus disse, apesar de a gente não ter no texto, mas Paulo diz
que mais bem-aventurado. Vamos para a gente acompanhar isso aqui com a Bíblia aberta. Para a gente seja crente de Bereia, hein? Não fica recebendo as coisas aí sem conferir, não. Tá bom? Nem aqui, nem na sala de aula. Sempre confira o que está sendo dito com a Bíblia Sagrada. Não se ilude aí com textos que você não tem a certeza. E quando você abre a Bíblia, você pega também o contexto daquilo que está sendo dito. Diz assim, ó, o 20:35. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Oh, aleluia! Que coisa linda! Vamos lá. Dom de repartir a serviço da igreja e alguns se alegram em dar recursos bem pequenos, que o Marcos capítulo 12, versículo 41, cita aqui o autor. Marcos 12, cadê Marcos dessa Bíblia, gente? Olha, Marcos capítulo 12, versículo 41, vai falar da oferta da viúva. Alguns se alegram em dar recursos bem pequenos, sendo que recursos pequenos, mas total, todo. Mais vale um recurso pequeno com coração do que um grande recurso sem coração, que vai trazer uma ideia de estar fazendo para ser visto. Quando Deus analisa a minha ajuda, Ele analisa, antes da ajuda, o que me motivou a exercer essa função. O que me motivou a fazer a ajuda. Se a ajuda não for um princípio do coração, for para poder ficar bem na foto ou para se promover com ela, como a política faz, se promove com a desgraça alheia, se locopleta com a desgraça alheia, Deus não está nisso. Porque para Deus o coração precede a oferta. Oh, aleluia! Vamos lá. Dom de repartir a serviço da igreja, o 3:2 diz que, oh meu Deus, São Jeová, dom de presidir a serviço da igreja, dom de presidir, né, que traz a ideia aí de ficar de pé diante de alguém, que vem da palavra grega aí, prosteme, que traz a ideia de ficar em pé diante de alguém, liderar, ir adiante de alguém para guiar. Fala de alguém que guia, de alguém que direciona, de alguém que se entrega por um grupo. É por alguém que se doa, não é por alguém que está na frente dando ordens. É alguém que sai na frente como comandante, como Davi saía para guerrear as guerras. Como um pastor saía à frente do rebanho para enfrentar os perigos, para proteger o rebanho que vinha atrás dele. É o que o João 10, Jesus disse, o pastor vai adiante das ovelhas. É o estar ali para exercer o exemplo e ensinar como se faz pelo exemplo e não pela ordem. Isso aí é o contexto etimológico da palavra que é prosteme. Dom de presidir a serviço da igreja. Então o autor coloca aqui, ó, a palavra presidir no original grego exposta neste texto apresenta aquele que está proeminente sobre os outros, que preside, governa ou cuida com empenho. Ó, cuida com o empenho de uma determinada coisa. F.F. Bruce diz que o exercício da administração na igreja é um dom tão verdadeiramente espiritual como qualquer dos outros dons. Então, ó, cuida.
com empenho. É uma entrega. E o 3.3, para nós encerrarmos, dom de exercer misericórdia a serviço da igreja. Bom, o exercício da misericórdia está no fato de você sentir a dor alheia. A palavra misericórdia, do latim misere, é miséria. Córdia vem de cor, de coração, de cardia. Misericórdia, no latim, é colocar o coração na miséria alheia. Exercer misericórdia é sentir a dor com profundidade da outra pessoa. Sentir de verdade. Sentir no íntimo da pessoa. Esse é o exercício da misericórdia. Quem exerce misericórdia deve fazer com alegria, não tocar trombeta e nem reclamar do que está fazendo. O dom da misericórdia é aquele que leva o cristão a envolver-se com os aflitos e socorrê-los em angústia, fazendo isso com espontaneidade e alegria. Socorrer os aflitos, necessitados. Então é um dom que a pessoa vai fazer isso com alegria. Mas todos nós devemos exercer misericórdia, mesmo sem gostar. Precisamos. O dom qualifica pessoas para que faça isso de maneira mais espontânea, mais alegre. Mas exercitar misericórdia é papel de nós como a igreja. Ah, mas eu não gosto, mas tu tem que exercer. Ah, mas não é o meu, mas tu tem que exercer. Talvez você não exerça de maneira espontânea, procurando alguém para você exercer esse princípio de doação. Mas quando chegar até você, você tem, como servo de Deus, está apto a fazer disso uma prática da sua vida. Bom, vamos fechando aqui a nossa aula. Bom, ainda que todos os cristãos fizessem este trabalho, em certo grau, alguns tinham o dom especial para isso. O autor fecha com muita categoria esse assunto. Então a conclusão diz que vimos em toda a lição que a verdadeira grandeza do crente está em servir. Por isso o Senhor nos capacitou com dons para que possamos servir o corpo de Cristo e ao nosso semelhante. Que bom poder estar aqui com você esse tempo. Você que ficou conosco aí até o final, eu quero te agradecer por ter nos dado essa oportunidade de entrarmos na sua casa, no seu lar, no seu escritório, aonde quer que você esteja nos assistindo e nos ouvindo. Que o Espírito Santo possa te introduzir essa palavra no seu coração e que você possa pegar aquilo que for útil aí e somar com o seu conteúdo que você já tem, porque eu tenho certeza que o Espírito do Senhor já tem dado a você partes espirituais dessa lição para você fazer uso. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Joinha aí, compartilha e comenta. Até a nossa próxima aula.